que meus familiares fizeram presente, minha mãe, padrasto e irmãzinha, aos meus amigos e aos meus colegas do curso. Graças a Deus chegamos a essa reta final. Uma alegria estar aqui com vocês. O meu tema, espero não entediá-los, vai falar sobre a escola, sobre a educação. Vim apresentar a defesa da minha monografia com o título Escola e Família, a titularidade do direito-dever de educar segundo o direito natural clássico. Qual foi, então, o problema que eu quis investigar nessa pesquisa? Foi, dentro dos pressupostos filosóficos do direito natural clássico, qual é a titularidade do direito de educar as crianças? E, especialmente, dentro dessa questão, se essa titularidade pertence, originariamente, à família ou ao Estado. Isso é uma questão que a gente vê direto na notícia, né? Homeschooling, ensino religioso nas escolas, sempre tem debates que envolvem a titularidade do direito de educar. Para resolver a educação, a gente precisa primeiro entender a educação. Quem é o titular do dever, direito-dever, de educar? Já vou iniciar, então, poupando-me trabalho, porque eu vou toda hora falar direito-dever. E isso vem de uma terminologia jurídica que Caio Mário da Silva Pereira, um grande civilista brasileiro, nos apresenta como poder jurídico. O direito-dever é um conjunto de obrigações, de deveres, que alguém exerce em favor de um terceiro. Nesse caso, o direito que a gente chama de educar é um poder jurídico de educar exercido em favor da criança. Para entender, então, o referencial teórico que nós usamos, que foi o direito natural clássico, o que será esse direito natural clássico? Segundo Norberto Bobbio, que foi um grande juiz positivista, que nós tivemos recentemente no século XX, a história do pensamento jurídico ocidental se fundamenta na discussão entre o que é direito natural e o que é direito positivo. Fazendo um breve resumo, então, de uma discussão aí de 3.000 anos, direito natural seria aquela fonte básica, essencial do direito, aquele mínimo de liberdades fundamentais de direitos da pessoa e de outros organismos sociais que antecedem o Estado. Então, quando o Estado vem legislar, ele encontra uma realidade social humana já formada e vai conformar sua legislação dentro de determinados mínimos existenciais. O direito positivo, por outro lado, é o direito que o Estado, o príncipe, a autoridade civil, vai impor. Código Civil, Estatuto da Criança e Adolescente, etc. A lei como todos conhecemos hoje. O naturalismo vai acompanhar o desenvolvimento da história do direito. Ao longo da Antiguidade Clássica, você já vai ter o desenvolvimento de teorias dos naturalistas, como o Ius Gentium romano, que vai se referir às relações do povo romano com povos de outras cidades. Esse pensamento vai se desenvolver ao longo da Idade Média. No entanto, com o advento da Idade Moderna, a centralização do Estado moderno, vai haver cada vez mais uma abstração do direito natural. O que os filósofos do direito vão passar a pensar? Ao invés de procurar no direito natural o mínimo essencial, eles vão pensar na época do racionalismo, o iluminismo começando. Já que a razão é a regra suprema, nós vamos fazer um direito perfeito com base na razão. E aí nós temos o naturalismo chamado moderno, que se opõe ao clássico, que são os sistemas de direito de Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau e outros. O direito natural clássico, por outro lado, se restringe a esse mínimo fundamental de direitos e liberdades da pessoa e dos organismos sociais. No século XIX, no entanto, com a chegada da codificação, a estruturação do direito enquanto sistematização jurídica, cada vez mais o direito natural vai sendo colocado na gaveta e direito vai se passar a ser chamado direito colocado pelo Estado, direito positivo. É a fase que nós chamamos do positivismo. Essa fase, no entanto, não conclui bem. Com o início do século XX, temos duas grandes guerras mundiais com atrocidades terríveis, como, por exemplo, o genocídio armeno pelo Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, o Holocausto dos judeus, que todos conhecemos, infelizmente, nas aulas de história. E a grande pergunta do mundo jurídico e político vai ser: olha, só a lei dada pelo Estado não serve. Onde nós vamos encontrar a raiz da justiça para o nosso ordenamento jurídico? Daí, aquele positivismo puro de que a lei é o que o legislador fala e a vontade do legislador é suprema, vai ser mitigado, vai ser diminuído pela inserção no ordenamento jurídico de um eixo axiológico, de um eixo de valores jurídicos imutáveis a ser protegido, que pelo pós-positivismo vai ser chamado de valores fundamentais, de princípios fundantes da ordem jurídica, e para o naturalismo clássico vai ser chamado de leis eternas, imutáveis,
inerentes à natureza humana. Agora, então, entendemos o que é o direito natural clássico. Significa, em resumo, entender que há direitos do homem e das sociedades humanas que antecedem o Estado e que o Estado tem que respeitar. Por exemplo, o direito à vida, o direito à integridade, o direito à liberdade de ir e vir, a liberdade de pensamento, o direito à propriedade e por aí vai. São direitos, portanto, que o Estado não pode, do dia para a noite, revogar, dizer que não temos mais. Ser titular de um direito, e a nossa discussão então é sobre a titularidade do direito de educar, do poder jurídico de educar, como nós vimos, significa poder exigir-lhe o exercício. Se eu sou titular do direito de ir e vir, eu posso exigir a qualquer um sair correndo dessa sala e não terminar a apresentação. Mas não será o caso, espero. A titularidade, então, significa discutir quem tem essa capacidade jurídica de exigir o exercício de determinado direito. Para entender quem é o titular do direito de educar, precisamos entender o que significa a educação. E para isso tivemos que recorrer a filósofos, a sociólogos e a estudiosos de outras áreas do direito, que não o mero formalismo estrito. Porque a teoria naturalista clássica pede por uma análise culturalista do direito, transdisciplinar, que enxergue a norma dentro da sociedade do povo para o qual ela é direcionada. Educar, de acordo com os filósofos que estudamos, entre eles Leonel Franca, Lourenço Almeida Prado e outros, significa conduzir o desenvolvimento da pessoa humana. O ser humano, livre, autônomo, autossuficiente, não nasce assim. Ele nasce sem saber se quer andar sozinho, ou, enfim, se sustentar de qualquer maneira. A educação é todo o conjunto de processos que vai levar aquele ser humaninho recém-nascido, incapaz de tudo, à autonomia, à autossuficiência, à independência no exercício dos seus direitos e da sua vida adulta. Segundo o artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação brasileira vai se dar visando o desenvolvimento pleno do educando, ou seja, vai olhar quem está, a criança ou adolescente que estão na escola, na sua totalidade de seres humanos. A pessoa humana, segundo a corrente justnaturalista clássica, segundo, melhor dizendo, a filosofia tomista que vai sustentar a corrente justnaturalista clássica, ela é o ser, o indivíduo que não só se enxerga diante do mundo como um ser diferente, como sujeito enquanto o mundo é objeto, mas também é capaz de tomar decisões morais autônomas, ou seja, a pessoa humana é o único ser capaz de, olhando para o mundo, autodeterminar-se, não usar de mecanismos meramente biológicos, mecânicos, como por exemplo os nossos animaizinhos, né, que respondem a mecanismos biológicos. Portanto, a dignidade própria da pessoa humana, de acordo com a filosofia, vamos dizer assim, a filosofia aristotélico-tomista que sustenta em grande parte o direito natural clássico hoje, ela é esse ser dotado de autonomia moral. E a autonomia pressupõe liberdade de uso da consciência, liberdade de uso da própria razão. Daí que, para que uma educação possa realmente se dar em respeito à dignidade da pessoa humana, que é fundamento da educação nacional e também fundamento da nossa república, ela deve necessariamente respeitar a livre consciência da criança, dos seus pais, do seu contexto sociocultural. O Estado não poderia, então, de maneira alguma, padronizar a sua educação no sentido de passar por cima, de guilhotinar as tradições culturais, filosóficas, religiosas de cada família, de cada comunidade. Passei já dessa página da cola, vamos para a próxima. E não por outro motivo, o ordenamento jurídico brasileiro protege a todo instante a liberdade educacional, a liberdade de as famílias conduzirem o processo de educação de acordo com os próprios valores éticos, religiosos e filosóficos. Isso não significa que vá ser uma educação arbitrária, uma criação conforme a vontade dos pais. Ela vai se dar dentro de parâmetros mínimos de sociabilidade, de respeito à pátria, respeito ao outro, respeito aos valores comuns da sociedade. No entanto, quem estará no banco do motorista da educação dos filhos será pai e mãe, família extensa, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 25, enfim, aqueles com quem ela mantém vínculos afetivos. O artigo 229 da nossa Constituição Federal diz que o dever de assistir, criar e educar os filhos
incumbe aos pais, e por pais a gente entende as diferentes relações familiares. E essa redação é espelhada pelo artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo inciso 1º do artigo 1634 do Código Civil, que vai tratar do que é o poder familiar. Dentro do poder familiar estará o dever, direito e dever, de educar. Um outro motivo, uma outra fundamentação jurídica para a necessidade da liberdade educacional, da titularidade familiar do direito de educar, é que o Brasil, de acordo com o caput do artigo 1º da nossa Constituição, é um Estado democrático de direito. E assim sendo, o inciso 5º do mesmo artigo afirma que é fundamento da República o pluralismo político. Falar de pluralismo, de pluralidade, significa falar de diferença, de pensamentos diversos. Havendo autodeterminação, havendo o uso livre da razão, é natural que haja divergências. E na democracia, a divergência é saudável, é respeitada. Um dos pressupostos para que haja verdadeira democracia é que haja a diferença. Não por outra razão, então, a nossa Constituição Federal, ao disciplinar a educação, determinará que são princípios de educação nacional a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber em toda a educação nacional, em todos os sistemas de educação. Vai prever também que o pluralismo de ideias de mundo e de concepções sobre a própria escola, sobre as concepções pedagógicas, é princípio da educação nacional. E todos esses dispositivos foram traduzidos praticamente ipsis literis, né, no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, hoje vigente. Por fim, gostaria de dizer que o legislador brasileiro acompanhou uma tendência praticamente universal entre as democracias ocidentais, não só ocidentais, vamos dizer melhor, né? Entre as democracias modernas como um todo. O artigo 26.3 da Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que foi assinada em 1948, logo após o fim da Segunda Guerra, o início da retomada dos valores no mundo jurídico, vai dizer também: incumbe aos pais o direito de conduzir, de dirigir a educação dos seus filhos. Nisso acompanhado pela mais recente Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, no seu artigo 14.3. Mais antigamente do que isso, né, de forma anterior, o direito estadunidense já tinha criado um precedente muito interessante no caso Pierce versus Society of Sisters, julgado em 1925, em que foi promulgada uma lei por determinado estado americano no sentido de proibir que os pais levassem as crianças a colégios particulares. Esse foi o caso, a grande disputa, e recorreu-se ao Supremo americano para perguntar: o Estado tem a titularidade, ele é dono do dever de educar, a ponto de impedir os pais de escolher o colégio de seus filhos? A decisão da Suprema Corte Americana foi unânime: não, o Estado não é dono. E a citação é até, inclusive, bastante famosa do julgamento deste caso. A criança não é uma mera criatura do Estado. Aqueles que a mantêm e nutrem têm o direito, acompanhado do alto dever, de guiar a sua educação. Então, e nisso a jurisprudência estadunidense foi acompanhada pela Suprema Corte alemã, mais recentemente, década de 70, pela Suprema Corte portuguesa e por todos os países, vamos dizer, que adotam um regime jurídico constitucional democrático. Mais recentemente, a nossa Suprema Corte, num voto apertado, até porque a temática não era exatamente essa, era uma temática mais polêmica, ao tratar do ensino religioso nas escolas públicas, na ação direta de inconstitucionalidade número 4.439, julgado em 2017, a nossa Suprema Corte também decidiu no sentido de que cabe aos pais dirigir o modelo de educação, os princípios éticos, os valores de formação que vão, então, coroar o desenvolvimento dos seus filhos. Os pais não têm só o dever natural, isso já remetendo de novo aos autores dos naturalistas clássicos, eles não têm só o dever de dar a vida e o sustento material, mas também de acompanhar todo o processo de desenvolvimento intelectual, moral, social, de acordo com os direitos de desenvolvimento pleno da criança previstos no artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, esperamos ter contribuído de forma modesta ao entendimento dos colegas sobre a questão. Não é uma questão muito complexa, não é uma questão bastante simples. A quem compete de forma natural
o direito, o poder de educar os filhos, mas uma questão que cada vez mais entra no centro do debate político, porque quando nós queremos reformar alguma coisa, e a educação está sempre querendo se reformar, vamos mudar a educação, vamos melhorar a educação, para reformar um instituto nós precisamos entender esse instituto, senão nós vamos deformá-lo. Se nós pegamos uma educação e invertemos as bases da sua sustentação natural na natureza da pessoa humana, nós acabamos criando uma deseducação, ou pior, nós acabamos concretizando aquele ideal de Thomas Hobbes, do Estado Leviatã, que é aquele Estado que domina tudo e é capaz de tudo, que penetra tudo. O Estado de George Orwell, que dorme com você, acorda com você e toma café com você de manhã. Por quê? O Estado tem sim o dever de acompanhar, apoiar, inclusive materialmente, construindo escolas, estruturando sistemas, regulamentando sistemas, fiscalizando os sistemas de ensino. No entanto, isso deve ser feito sempre em respeito ao protagonismo das visões de mundo, da filosofia, da ética de cada família, de cada núcleo familiar, no sentido de não passar por cima da sociedade menor. Um conceito interessante do naturalismo clássico, e aí peço a vênia dos senhores para não passar muito do tempo, é o conceito de que a sociedade é feita de várias sociedades. O justpositivismo ou o justnaturalismo moderno são teorias muito baseadas no chamado contrato social, lá das primeiras aulas do curso de Direito, que todos os indivíduos de uma sociedade fazem um contrato tácito e todo mundo vive feliz para sempre, etc., contendo ali os instintos primitivos. Já a concepção naturalista clássica, não. Ela entende que os indivíduos, sim, vivem em sociedade. No entanto, não se trata a sociedade de meramente uma soma de indivíduos em branco, de indivíduos neutros, apagados em sua identidade cultural e social. Pelo contrário, a sociedade é composta de diversas outras sociedades em que esses indivíduos se inserem e através das quais esses indivíduos se comunicam com a grande comunidade de comunidades que é o Estado, a sociedade civil organizada. Por essa razão, o Estado não poderia, ao atuar, massacrar as instâncias menores, as sociedades menores, entre as quais cabe citar a família, a comunidade da vizinhança mesmo, os sindicatos e demais associações que vêm diante do Estado moderno. De qualquer modo, essa é a nossa conclusão. Abro as perguntas dos professores, dos caros professores, que agora, no final, eu vou agradecer, olha que coisa ao contrário, Agradeço a paciência, mas agradeço nominalmente a professora Tânia, a professora Assis, aos professores Marcos Nívia e Alessandro Vianello, que têm acompanhado o nosso trabalho ao longo desse curso, nosso suor e nossas lágrimas de felicidade, nossas lágrimas chorando um pontinho, enfim. Então, agradeço pessoalmente a cada um dos senhores e a paciência de todos e me hago pergunta tanto da banca quanto dos senhores, conforme o tempo nos oportunizar. Tá de fato, hein? Uma máquina de falar. Fala só uma coisa para mim. Sim. Como é que você diferencia educação e aprendizagem? Então, a aprendizagem é a finalidade da educação, mas ela é uma finalidade, como é que eu posso dizer? Que se insere em outras finalidades. A aprendizagem, vamos recortar essa aprendizagem para a aprendizagem intelectual, de conteúdos conceituais. Ela é um ramo da educação. Até é uma discussão muito interessante, porque o próprio Código Civil fala, é parte do dever familiar, dirigir a criação e a educação dos filhos. Quando eu falo de educação aqui, eu falo desse conceito que nós temos brasileiros de criação, ou seja, de um processo universal de formação da pessoa como um todo. Como ela se forma no colégio, como ela se forma na rua, como ela se forma em casa, como ela se forma na igreja e nos demais espaços sociais que ela convive. Quando eu falo na educação formal, da sala de aula do curso de giz, eu falo em instrução. Eu uso uma diferenciação teórica que os autores que eu estudei utilizaram, em especial o Leonel Franca. Mais um. João, parabéns. Só uma pergunta. Você conclui que dizendo o seguinte: o destino da sociedade brasileira serão decididos indeclinavelmente na escola. Fala um pouquinho mais. Esse interessante. A educação, ela se refere não só à formação da pessoa, e vamos então abrir um pouco mais o diálogo, já que, graças a Deus, a paciência dos senhores está sendo muito grata comigo. A educação se refere ao processo formativo da pessoa, mas também
a transmissão de todo um patrimônio cultural, intelectual, moral de uma sociedade. Educar, dizia Chesterton, né, que foi um grande filósofo britânico, é ter a coragem de dizer às gerações mais novas, olha, está aqui, tudo que nossa sociedade construiu, recebe, melhora isso. Leonel Franca diz, inclusive, que conforme está na sociedade, no espaço, está a globalização, ou seja, os meios de comunicação mais rápidos, né, os contatos sociais, no tempo, ao longo das gerações, a educação faz o caminho de ponte entre as diferentes gerações. Eles chamam, inclusive, de tradição. Passar o patrimônio cultural, intelectual, científico de uma geração para outra. Então, por isso que os destinos da sociedade brasileira serão decididos na escola. Por quê? A escola é um espaço privilegiado da educação, não é o único, né? Nós sabemos que hoje a educação é um conceito muito mais amplo que abrange todos os espaços da vida do educando. No entanto, a escola é um espaço privilegiado em que o Estado democrático propicia ou perpetuar-se numa índole democrática ou sufocar a democracia, às vezes até a pretexto democrático. Às vezes com fins muito nobres de, por exemplo, erradicar ideias totalitárias ou ideias de tal modo ou outro modo inconvenientes, acaba-se por adotar princípios pedagógicos e princípios educacionais que vão massacrar esse Estado democrático no médio e longo prazo. Perfeito. Perfeito. Doutor Marcos. E aí, João? Parabéns, brilhante apresentação. Muito obrigado. Eu sou seu fã, você sabe disso, né? Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Eu não esperava outra defesa sua que não fosse desse nível. Parabéns, tá? Muito obrigado. Ana Lívia. Parabéns, João. Posso falar muito do meu orientando, então, puxar a sardinha, né? Mas parabéns, sua exposição foi excelente. E eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, eu já vi seu trabalho algumas vezes. Com muita paciência, muito carinho, muita solicitude sempre. Parabéns, parabéns. Obrigado. Doutor Gabriel. Essa é uma daquelas situações, ocasiões em que o professor aprende com o aluno. Eu te agradeço aí pela brilhante aula. Muito obrigado. E parabéns. Muito obrigado. Alguém tem pergunta? Alguém se interessou? Tá doido pra Quer? falar. Não precisa ter medo. Pergunta em qualquer coisa. Posso perguntar? Seja fácil, vai. Não. Pô, a exemplo dos professores, eu tenho que realmente agradecer, brilhante a apresentação. Como conterrâneo também, você está terminando o curso, eu estou começando. Fiquei extremamente feliz de ver a sua apresentação. E, em referência ao tema, sem dados científicos, só sobre o senso comum, a gente percebe, pelo menos eu pessoalmente, que ao longo do tempo, a educação, de uma forma geral, tem sido abandonada, talvez não só em questão à verba, mas de uma forma geral a gente percebe que os jovens hoje talvez tenham uma educação talvez mais pobre do que se tinha antigamente, mesmo antigamente tendo menos recursos. Não sei se é da sua opinião também, se é dos professores. Gostaria de saber se você também vê dessa forma e se teria aí algum jeito, você vê aí para o Brasil alguma forma de, se você vê aí no final a nossa educação melhorando de alguma forma. Excelente pontuação. Eu acredito que há um decréscimo visível de qualidade na educação brasileira, isso é atestado inclusive por testes internacionais e tudo, de qualidade da educação, talvez por termos rendido nossas tradições pedagógicas e educacionais para adotar um modelo de metas, resultados e desenvolvimento. E, por outro lado, por adotarmos também um modelo de escola da sociabilidade, enfim, que não prima pelo desenvolvimento do educando como um todo, inclusive pelo desenvolvimento da técnica. Isso, um dos autores muito interessante que eu recomendo a todos, caso possam, acessem, né, a sua obra, estudou aqui na UFRB, inclusive, Padre Leonel Franca, foi um dos maiores filósofos do século XX que o Brasil produziu, e ele ensina que muitas vezes a nossa educação fala, não, nós temos que primar pela boa vontade ou pelo... No entanto, é importante que a educação prime também pela técnica, porque para que o aluno seja, enfim, o ser humano, seja capaz de bem usar a sua inteligência, ele precisa alimentá-la com técnica. Não uma educação tecnicista, mas uma educação que, olhando o todo do ser humano, todo cultural, social, religioso, intelectual, filosófico, enfim, físico inclusive,
ela prime pela transmissão de conteúdos técnicos capazes de dar a esse pensamento, a esse serzinho pensante, a liberdade e a autonomia de decisão. Eu acredito que uma educação que seja só educação da sociabilidade ou da afetividade não vai ser suficiente para levar o Brasil, como eu posso dizer, levar o Brasil não, porque esse é um discurso muito batido, né? Para de fato oferecer uma educação com E maiúsculo para as nossas crianças. Eu acho que essa é a perspectiva. Sem mais corajosos? Muito obrigado.